Chai.com Audio. Olá, tudo em paz? Hoje nós vamos fazer uma retrospectiva geral sobre os capítulos 10 a 12 do Evangelho de Mateus. Se você ainda não leu, deve ler, porque tem muitos detalhes que não dá para nós falarmos tudo aqui nesse vídeo. Eu vou falar apenas alguns pontos que eu acho que as pessoas às vezes têm dúvidas. Por exemplo, nos versículos 10 e 11 do capítulo 10, Mateus escreve que Jesus havia escolhido 12 apóstolos e mandou que eles fossem pregar o Evangelho. E aí dá instruções a ele que quando eles chegarem em um lugar, deveriam procurar alguém para ficar na casa enquanto eles estavam ali pregando, ter hospedagem e tal. Então aqui, nesse ponto, Jesus incentiva a colaboração material para aquelas pessoas que estão dedicadas a pregar o Evangelho. Mas ainda assim, nem todos os apóstolos quiseram viver dessa forma. Por exemplo, Paulo escreve que nas horas vagas ele fabricava tendas para vender, para que não fosse pesado para ninguém, não ficasse dependendo de ninguém. Mas Jesus aqui abre então essa possibilidade de se ajudar as pessoas que vivem de pregar o Evangelho. No versículo 12, ele dá outra instrução: quando entrardes numa casa, saudai-a, saudar a casa. Essa saudação é aquele shalom que eu costumo falar no final de cada vídeo. Esse shalom não era apenas olá, como é que tá? Tudo bem? Como é que vai? Não. Shalom aqui, além da saudação, era uma bênção, desejando que a pessoa tivesse prosperidade, saúde. Quer dizer, era uma saudação com uma bênção, tudo envolvido nessa palavra. Era uma palavra muito forte que se usava na época. No versículo 16 do capítulo 10, Jesus diz que este é um texto muito conhecido: eis que eu envio vocês no meio de lobos, sejam prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Aqui algumas traduções falam esperto, e as pessoas entendem para ser esperto. Não é isso. É que Jesus está falando para a pessoa não ser bobo, não acreditar em tudo. Apesar de ser pregador do Evangelho, não tem que ser fora da realidade, né? Tem que estar sempre atento a todos os detalhes. Esse é o sentido. Lá no capítulo 11, versículo 14, falando sobre João Batista, aí Jesus diz assim: e se vocês querem saber, João é Elias que estava por vir. Principalmente os espíritas usam esse texto e outros para dizer que João era a reencarnação de Elias. Mas essa ideia da reencarnação nem existia lá na época. Tinha um grupo que acreditava na ressurreição e outro grupo que não acreditava na ressurreição. Mas aqui, quando Jesus disse que João era o Elias que havia de vir, estava querendo dizer que João era um profeta do mesmo sentido que Elias foi, que era chamar as pessoas para o arrependimento. E para dar uma finalização nessa discussão, em João capítulo 1, versículo 21, perguntaram a João Batista: você é Elias? Aí João respondeu categoricamente: não sou. Então leia lá depois esse texto que tira qualquer dúvida. No capítulo 12, dos versículos 38 a 45, pede-se a Jesus um sinal de que ele era o Messias, que era o Filho de Deus. Então ele diz que nenhum sinal seria dado a não ser o do profeta Jonas, aliás. E assim como Jonas levou 3 dias no ventre de um peixe,
ele ficaria 3 dias no Hades, na sepultura, e ressurgiria. Então era a maior prova que ele poderia dar, que ele era o Messias, era ressuscitar, ou ser ressuscitado no 3º dia. Por isso que ele cita Jonas em termos de comparação. Do versículos 46 a 50, desse capítulo 12, é um texto muito polêmico, que quando Jesus estava falando com as pessoas, aí chega Maria e diz, Maria e seus irmãos chegam lá fora para querer falar com Jesus. E aí é uma polêmica enorme, se Jesus teve outros filhos, se não teve. Ora, eu nunca gastei tempo para estudar e me aprofundar nessa questão, se Maria teve filhos, outros filhos ou não. Para mim, o que importa é que Maria foi uma mulher, e é uma mulher a mais importante que já teve na Terra, porque um anjo desceu especialmente para falar com ela, que aí já foi um privilégio, declarou que ela era cheia da graça de Deus, que era bendita sobre todas as mulheres e que seria a mãe do Filho de Deus. Você quer um privilégio maior do que esse? Então Maria foi diferente de todas as mulheres, ela teve um grande privilégio de levar 9 meses, né, levando no seu ventre o Filho de Deus. Então, um grande privilégio. Então, Maria foi e é importante. E se há alguém que, com todas essas coisas que o anjo falou, se há alguém que deveria estar no céu, é Maria. Agora, com relação a se ela teve outros filhos ou não teve, para mim, não tem a menor importância. Não sei porque, não entendo porque que as pessoas discutem, brigam por causa disso, que isso para mim é uma coisa irrelevante. Portanto, eu não tenho resposta sobre isso e nem vou gastar meu tempo pesquisando isso. O que eu gostaria de dar ênfase nesse estudo de Mateus é no capítulo 10, versículo 34 a 37, sobre a paz na terra. Esse eu vou ler todo, e diz assim, Mateus 10, 34 a 37. Jesus falando, não imaginem que eu vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas a espada. Eu vim para pôr o homem contra seu pai e a filha contra sua mãe, e a nora contra sua sogra. Os inimigos da pessoa estarão na sua própria casa. Há uma tradução que diz que eu vim trazer a guerra. Está errado. Lá em grego, diz que ele veio trazer a espada. Ora, essa espada é o Evangelho, porque ele estava falando com os apóstolos sobre a pregação do Evangelho. Né? E essa grande espada é que divide, porque aí representa o símbolo da divisão. A espada veio para dividir um lado que acreditava no Evangelho de Jesus e o outro lado que não acreditava no Evangelho de Jesus. Então, a divisão, essa grande divisão é que o mundo está enfrentando desde que Jesus veio à Terra. Quem está do lado e quem não está do lado. Lobos e ovelhas. Cabritos e ovelhas. Então, as pessoas, toda a parte da humanidade que não aceita os princípios e não pratica os princípios do Evangelho de Jesus, é chamado de mundo. Quando você lê aí o Evangelho, não confunda terra com mundo. Terra é o planeta Terra, esse planeta maravilhoso que nós vivemos. Agora, mundo é a humanidade, são as suas instituições, a sua maneira de viver. Isso aqui é o mundo. Né? E aí a espada, que é o Evangelho, veio separar quem é do mundo, quer dizer, quem não pratica as coisas do mundo, e quem está do lado do Evangelho. Ora, essa paz que Jesus falou que não veio trazer, é porque eles estavam esperando uma paz política, a paz social. E Jesus disse a ele, a paz que eu vim trazer não é a pax romana, essa paz que Roma apregoa, que é que vocês façam o que eu mandar, paguem os impostos, não criem problema para nós e está tudo em paz. Não é essa paz
que Jesus estava se referindo. Por isso que ele disse que não veio trazer a paz política. A paz que Jesus veio trazer foi a relação individual das pessoas com Deus. Ele veio reconciliar as pessoas com Deus. E é essa paz que está no coração que é a paz que ele fala aí. Muito bem, é a paz Shalom, não é? Que eu já comentei aqui. Então, por que não há paz no mundo, então, que é o título desse vídeo? Não há paz no mundo porque o mundo está dividido. Então, enquanto houver divisão, não haverá paz. Não se iluda. Não fique esperando que vai ter paz no mundo, porque enquanto houver divisão, não haverá paz. A verdade é essa. E o mundo, além dessa grande espada que é o Evangelho, o mundo também tem várias espadas que dividem o mundo para poder complicar mais ainda as coisas. Por exemplo, a acomodação. Né? Cada um na sua, cada um no seu celular, cada um no seu computador, cada um no seu mundo. Então, cada vez menos se vê essa inter-relação das famílias. É uma divisão grave, né? Porque é a família que é a base da sociedade. Outra espada clara que divide o mundo são as classes sociais. A má distribuição da renda, as injustiças sociais. Se quer maior divisão do que essa, como é que pode haver paz enquanto uns têm poucos, têm muito e muitos quase não têm nada? Não haverá paz desse jeito. Até nos esportes a gente vê isso, as facções, né, violentas, praticando crimes por causa de um jogo, por causa de esporte. Até que ponto a humanidade chega? Há religiões, de um modo geral, aquelas que vivem com um pé no Evangelho e um pé no mundo. Então, algumas religiões são até um fator de divisão, porque está com um pé de um lado e um pé do outro lado. Né? Então, não se espere também paz através das religiões, pelo menos da maioria delas. E hoje em dia tem um instrumento do diabo, que é um dos piores, na minha opinião, dos mais horrorosos e mais nojentos que existem, que é o tal do fake news. Qualquer coisa pior do que essa, em que até os próprios governantes, pessoas que deviam cuidar do bem-estar da sociedade, usam notícias falsas para prejudicar a sociedade, para dividir as pessoas, principalmente nas questões de saúde, nas questões de segurança, nas instituições democráticas. Então, que instrumento horroroso esse do fake, e que divide a sociedade de uma forma profunda, de uma forma diabólica realmente. Então, como o mundo todo está cheio de espadas dividindo por todo lado, não haverá realmente paz no mundo. Não haverá. Só haverá paz no mundo quando cada pessoa individualmente der um passo para esse sentido. E aí eu gostaria de ler Hebreus, que traz uma informação muito importante. Hebreus, no capítulo 4, versículo 12, Paulo escreveu o seguinte: pois a palavra de Deus é viva e poderosa, é mais cortante que qualquer espada de 2 gumes, penetrando entre a alma e o espírito, entre a junta e a medula, e trazendo à luz até os pensamentos e desejos mais íntimos. Então, somente o conhecimento do Evangelho, se a pessoa quiser, ela penetra em você profundamente, mais afiada do que uma espada de 2 gumes. E aí separa você de quê? Separa você das coisas do mundo. Meu amigo e minha amiga, eu vou lhe dar um pequeno sinal. Se você for uma pessoa equilibrada, que não tem problema psicológico, né, e você começa a dizer e a sentir o seguinte: tem hora que eu penso que eu não faço parte desse mundo.
Tem hora que eu acho que eu me sinto estranho nesse mundo. Se você sente isso lá no seu coração, eu lhe digo, isso é um bom sinal. Porque significa que essa espada afiada está penetrando em você, que você já não se identifica mais com as coisas do mundo. Significa que você está evoluindo, que você está progredindo, que o seu coração está mudando. E note nesse texto, né, que ele fala até os pensamentos. Então você precisa de ter conhecimento do Evangelho de Jesus para que possa pensar corretamente. E é esse o objetivo desses vídeos que eu disse lá desde o vídeo 1. É chegar no conhecimento mais puro de como as pessoas pensavam o Evangelho lá no tempo de Jesus. Então, esse sentimento é que você está sentindo que não faz mais parte do mundo. Tá? Então, o conselho que Paulo dá lá em Romanos 12:2 é de continuarmos sempre adquirindo mais conhecimento e trabalhando para que tenhamos a paz individual nossa. Porque é assim que a paz vai chegar até você e até a mim. Tá certo? Shalom.